Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, Flávio Bolsonaro apresenta plano de governo com foco na segurança pública e corte de gastos. Desemprego volta a cair no Brasil no segundo trimestre do ano. Bolívia lança plano para conter a expansão do PCC e do Comando Vermelho na fronteira. O país deve contar com a ajuda da Polícia Federal. O governo da Suécia reduz maioridade penal para 14 anos. Jovem de 22 anos é investigada sob suspeita de desviar R$500 mil de supermercado em Goiás. E ainda, a homenagem à Bispa Sônia Hernandes e os detalhes do café da SEAG na Casa Bertolazzi, em São Paulo. Boa noite. O candidato à presidência Flávio Bolsonaro apresentou o plano de governo nas redes sociais. Flávio garantiu cortar gastos públicos, limitar as decisões do STF e revisar a reforma tributária. Flávio Bolsonaro apresentou o plano ao lado de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa, Rogério Marinho, coordenador de campanha, e Daniele Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. O candidato usou o tempo para falar bastante sobre a segurança pública. Ele disse que, se for eleito, o país vai tratar vagabundo a partir do ano que vem. Entre as propostas estão declarar as facções criminosas como organizações terroristas, redução da maioridade penal para 16 anos, criação de 5 novos presídios federais de segurança máxima e castração química para estupradores. O plano de governo de Flávio Bolsonaro também lista uma série de ações para transformar o Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional. Segundo o documento, haverá uma limitação das decisões monocráticas por parte dos ministros para priorizar os julgamentos colegiados. Fim do foro privilegiado para deputados e senadores serem julgados em instâncias inferiores da Justiça. Além disso, o plano prevê a exigência de quarentena de 1 ano para que ministros do governo federal possam ser indicados a uma vaga no Supremo. Durante a transmissão, Flávio falou sobre um possível tesouraço nos gastos públicos. Caso eleito, ele vai cortar pelo menos 10 ministérios, cargos comissionados e despesas administrativas, além de combater penduricalhos e supersalários no setor público. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que a taxa de desemprego caiu em 13 estados brasileiros no segundo trimestre do ano. De acordo com o IBGE, as maiores taxas de desocupação no segundo trimestre foram registradas no Amapá, na Bahia e em Pernambuco. Já as quedas mais expressivas ocorreram em Rio Grande do Norte, Paraíba e no Acre. O analista do IBGE, William Kratochwil, afirmou que o resultado pode estar relacionado a fatores como o nível de industrialização, escolaridade e o dinamismo da atividade econômica. No segundo trimestre, 74,4% dos empregados do setor privado no Brasil tinham carteira assinada. Os maiores percentuais estavam em Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar de São Paulo afirmou que a análise de 40 câmeras públicas no trajeto indicado pelo motorista de Fernando Haddad não identificou nenhum indício de abordagem ou procedimento irregular por parte dos agentes. Haddad conversou nesta semana com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico, e pediu para que as imagens de um hotel e do sistema Smart Sampa sejam recuperadas para elucidar o caso. O candidato ao governo de São Paulo também disse que o motorista dele foi seguido por cerca de 5 quilômetros após deixá-lo em casa. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo, mais uma vez, de buscas pela Polícia Federal. A operação de hoje investiga fraudes fiscais na refinaria de Manguinhos. Cláudio Castro foi alvo de mais uma fase da Operação Sem Refino. Na primeira etapa, que ocorreu em maio, um grupo investigado era considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Na época, a Polícia Federal afirmou que a suspeita era de que a Refit utilizava estrutura societária e financeira para ocultar patrimônio e evadir recursos. Segundo o relatório, o ex-governador do Rio atuou de forma decisiva para proteger e favorecer os interesses da empresa. A ação desta sexta-feira apura supostas irregularidades na concessão de licenças ambientais para o complexo petroquímico.
Na semana passada, a Agência Nacional do Petróleo revogou a autorização de funcionamento da empresa. A defesa do ex-governador Cláudio Castro nega qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e esclarece que o endereço-alvo de buscas em Petrópolis não tem qualquer ligação com ele há meses. A defesa disse ainda desconhecer o conteúdo integral da denúncia e dos elementos que fundamentaram a operação e aguarda que os advogados tenham acesso aos autos para se manifestar de forma mais detalhada. A Bolívia lançou um plano para conter a expansão de grupos criminosos do Brasil no próprio território. Segundo autoridades, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho disputam o controle de regiões para traficar cocaína. A Bolívia lançou na cidade de Guaiaramerim um plano de segurança fronteiriço para combater o narcotráfico em seu território, diante da expansão de grupos criminosos brasileiros. Segundo autoridades, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho disputam o controle de corredores para traficar cocaína, o que gerou uma onda de crimes em áreas de fronteira da Bolívia. O governo atribui a esses grupos uma série de 10 assassinatos cometidos por pistoleiros nas últimas semanas, um fato incomum no país, de 11.300.000 habitantes. Temos os governos regionais, nossa polícia boliviana e nossas forças armadas para que, juntamente com nossos irmãos brasileiros, possamos criar um plano que resulte em maior segurança para nossas fronteiras. Isso não se aplica apenas ao Brasil, aplica-se a todas as fronteiras da Bolívia. O Plano Fronteiras Seguras inclui o aumento da presença policial nas fronteiras do país e também contempla uma troca tática de inteligência com a Polícia Federal Brasileira e cooperação recíproca para a captura de criminosos que cruzarem as regiões limítrofes. Juntamente com outras localidades, o Ministério do Governo considera Guaiaramerim, que vive do comércio com o Brasil, uma espécie de refúgio para grupos criminosos, onde eles compram imóveis e fixam seus membros. Segundo dados do governo, desde que Paz assumiu o cargo em novembro de 2025, 17 líderes de organizações criminosas internacionais foram presos e expulsos do país. A Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de cocaína, atrás da Colômbia e do Peru, segundo a ONU. O país compartilha com o Brasil uma fronteira de 3.400 quilômetros. E Israel começou a movimentar soldados na Cisjordânia. As Nações Unidas pediram que Israel garanta a segurança da população palestina. Israel enviou tropas a uma localidade da Cisjordânia ocupada, onde um grupo de colonos cercou casas palestinas. A medida levou a Embaixada dos Estados Unidos a denunciar um ato de terrorismo em uma declaração de tom excepcionalmente duro. Desde domingo, colonos israelenses mantêm várias residências palestinas cercadas em Qusra, perto de Nablus, no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. Entre as propriedades afetadas está a de um cidadão americano. Os moradores afirmam que ficaram isolados e sem acesso a alimentos ou a outros suprimentos básicos. As câmeras da AFP registraram soldados fazendo patrulhas pelas ruas. Segundo o embaixador americano Mike Huckabee, Israel agiu a pedido dos Estados Unidos, seu principal aliado, apesar das divergências que os líderes Donald Trump e Benjamin Netanyahu vêm tendo nos últimos meses, especialmente em relação à proposta americana para a faixa de Gaza. Pouco depois das declarações do embaixador americano, vários dirigentes israelenses, incluindo o ministro da Defesa Israel Katz, foram ao assentamento de Ganim, no norte da Cisjordânia, que foi reinaugurado nesta quinta-feira. Nós, como governo, vamos reconhecer todas essas fazendas. Aliás, apenas em termos de quantidade. Em comparação com os 200 km² que o assentamento tinha, com essa incorporação, são 1.200 km². Ganim foi um dos 4 assentamentos desmantelados em 2005, mas 3 deles foram reconstruídos durante o atual governo de Netanyahu, em um contexto de aceleração da expansão das colônias israelenses e de legalização de postos avançados erguidos sem autorização oficial. Atualmente, mais de 500 mil israelenses vivem em assentamentos da Cisjordânia, considerados ilegais segundo o direito internacional, em um território habitado por cerca de 3 milhões de palestinos. A ONU pediu a Israel que respeite as obrigações que lhe são impostas em virtude do direito de ocupação para garantir a segurança da população palestina no local.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou as Ilhas Kurilhas. O Japão classificou a presença do líder russo no local como absolutamente inaceitável, porque considera o arquipélago como parte do território. O presidente russo Vladimir Putin fez sua primeira visita às Ilhas Kurilhas, que são disputadas com o Japão, conhecidas no país asiático como Territórios do Norte. Elas foram tomadas pela União Soviética em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde então, Moscou mantém presença militar no arquipélago. A visita provocou um forte protesto no Japão, que convocou o embaixador russo naquele país. A primeira-ministra Sanae Takahashi afirmou que a viagem de Putin feriu os sentimentos do povo japonês e é absolutamente inaceitável. Os territórios do norte são parte integrante do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional. As relações entre Moscou e Tóquio se deterioraram após o início do conflito russo com a Ucrânia em 2022, quando o Japão se juntou aos países ocidentais na imposição de sanções à Rússia. Putin classificou as sanções impostas por Tóquio como injustificadas. Atualmente, essas ilhas abrigam uma população de 20 mil cidadãos russos que vivem em condições climáticas adversas. As ilhas possuem depósitos minerais, incluindo ouro e prata, além de ricas áreas de pesca. E os Estados Unidos reconheceram a soberania do Japão sobre as ilhas. O embaixador de Washington em Tóquio disse hoje que os norte-americanos permanecem firmes no apoio ao Japão e que a aliança está dedicada a promover a prosperidade em toda a região. E pelo menos 7 trabalhadores morreram e 13 ficaram feridos após um deslizamento de terra em túnel em construção no norte da Índia. Um deslizamento de terra causou a entrada de água e detritos em um túnel que estava em construção no norte da Índia, deixando vários trabalhadores mortos ou feridos. O incidente ocorreu na noite de quinta-feira no estado de Uttarakhand, no Himalaia, onde os funcionários escavavam uma passagem subterrânea para um projeto hidrelétrico estadual. Pelo menos 3 pessoas continuavam desaparecidas, enquanto 19 foram resgatadas no canteiro de obras da Corporação de Desenvolvimento Hidrelétrico de TERI. As informações são da Autoridade Estadual de Gestão de Desastres. Uttarakhand tem sido atingido por fortes chuvas de monções nos últimos dias. Centenas de pessoas perderam a vida em inundações e deslizamentos de terra em todo o país, desde o início da temporada anual de monções em junho. Acidentes em grandes canteiros de obras são comuns na Índia, mas ambientalistas afirmam que projetos de desenvolvimento excessivos têm levado a mais desastres nas frágeis regiões do Himalaia. O governo da Suécia reduziu a maioridade penal para 14 anos. A nova regra vale a partir do próximo mês. O parlamento sueco aprovou a redução da idade de responsabilidade penal de 15 para 14 anos. O projeto inicial do governo de direita pretendia descer para 13 a idade a partir do qual menores podem ser mandados para a prisão, mas a proposta foi retirada em junho porque não foi possível assegurar maioria no parlamento. A maioria dos 126 organismos consultados sobre a iniciativa, inclusive a polícia e o serviço penitenciário, haviam se manifestado contra uma idade tão baixa. O executivo, chefiado pelo primeiro-ministro conservador Ulf Kristersson, que governa em minoria, se sustenta com o apoio do partido de extrema-direita Democratas da Suécia. Desde que chegou ao poder em 2022, o governo fez do combate ao crime o eixo central de seu programa político. A lei vai entrar em vigor em 10 de setembro, 3 dias antes de o país realizar eleições gerais. Uma pesquisa da consultoria Demoscop para um jornal sueco indicou que a oposição de centro-esquerda está à frente dos partidos de direita, embora com uma margem cada vez menor. A consulta indicou que os partidos do governo e a extrema-direita teriam 47% dos votos e os partidos de oposição 51%. Subiu para 281 o número de mortos após o terremoto que atingiu a Colômbia. Segundo dados do governo local, 379 pessoas seguem desaparecidas. O chefe da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres afirmou que as chances de encontrar sobreviventes estão diminuindo. E a seguir, a prisão de sequestradores no Rio de Janeiro e a investigação contra uma jovem suspeita de desviar R$500 mil de um supermercado.
Uma briga de trânsito terminou em um acidente no viaduto de Cascadura, na zona norte do Rio. As imagens mostram o motorista de um caminhão arrastando um veículo de passeio e fugindo logo em seguida. Uma testemunha contou que o motorista do carro discutia com o motorista do caminhão antes do acidente. A polícia não encontrou o registro do caso. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje 5 homens apontados como integrantes de uma quadrilha ligada ao Comando Vermelho. O grupo sequestrava e extorquia os comerciantes da Baixada Fluminense. Os agentes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir 12 mandados de prisão e mais de 30 de busca e apreensão. As investigações começaram em março, depois que um comerciante de Duque de Caxias foi sequestrado e permaneceu cerca de 8 horas em um cativeiro no Rio Comprido, na Zona Norte. Durante o sequestro, os criminosos conseguiram transferir mais de R$500 mil das contas da vítima. De acordo com a investigação, a quadrilha era dividida em 3 grupos. Um era responsável por chefiar, o outro pelos sequestros e um terceiro pela movimentação do dinheiro obtido das vítimas. Entre os presos está Carlos Eduardo Teodoro, conhecido como Arcanjo, um dos chefes que comandava o núcleo de sequestro. Ele era responsável por recrutar pessoas para fornecer contas bancárias que recebiam os valores. Essas pessoas eram usadas como intermediárias e depois dos depósitos, o dinheiro era transferido para outras contas. Os investigados são acusados de extorsão com restrição da liberdade, lavagem de dinheiro, coação e associação criminosa. Um assaltante foi baleado e preso após ter a chave da moto roubada. O homem chega a um estabelecimento de moto, desce para cometer o crime. Quando retorna para o veículo, percebe que a chave não estava na ignição. O homem tenta roubar uma outra motocicleta, mas é interceptado por um policial militar de folga. O suspeito foi preso em flagrante. E em Goiás, uma jovem de 22 anos é investigada sob suspeita de desviar R$500 mil do caixa da empresa. A mulher é funcionária do estabelecimento e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. A investigação começou após o proprietário do estabelecimento notar um aumento de aproximadamente 20% nas divergências dos fechamentos de caixa. Segundo a polícia, no dia do flagrante, a funcionária retirou cédulas durante o fechamento sem repassá-las ao caixa. De acordo com a polícia, ela ficou com R$1.400. O delegado do caso, Henrique Berocan, contou que a jovem de 22 anos tinha gastos incompatíveis com a renda. Segundo ele, a mulher comprou um carro 0 quilômetros para o namorado trabalhar. Henrique contou ainda que a mulher chegou a mostrar para uma colega um saldo de R$60 mil na conta bancária. Segundo informações, o salário da mulher era de R$3 mil. A quebra do sigilo bancário foi pedido para comprovar os depósitos na conta pessoal. Isso porque funcionários de uma casa lotérica afirmaram que a jovem ia ao local todos os dias para colocar dinheiro na própria conta. E no próximo bloco, Google apresenta novos recursos tecnológicos e lança tag para concorrer com a Apple. E ainda uma dupla italiana que chama atenção dançando nas ruas de Roma. Uma multidão acompanhou de perto a erupção do vulcão Etna, na Itália. A erupção do vulcão Etna, no sul da Itália, obrigou o cancelamento e o desvio de centenas de voos e deixou milhares de turistas retidos. Mas outros aproveitaram a oportunidade para apreciar o espetáculo. A imagem da lava descendo pelas encostas da montanha atrai multidões de turistas, o que preocupa guias locais. As empresas que organizam excursões noturnas, que permitem aos participantes observar a erupção de perto, dizem estar sobrecarregadas pela demanda e alertam que nem todos seguem as regras. De acordo com as normas atuais, os visitantes podem subir por conta própria até cerca de 2.400 metros de altitude, mas precisam estar acompanhados de um guia para ir mais alto. O cume fica a 3.324 metros. Siamo sul fondo della Valle del Bove davanti a questo spettacolo straordinario. Estamos aqui no fundo do Vale de Boi, presenciando este espetáculo extraordinário, e não consigo deixar de pensar que atualmente não há restrições nem proibições em vigor. Todos são livres e todos estão se comportando com responsabilidade. Há muita gente aqui com guias, mas também há muitos entusiastas que merecem presenciar este espetáculo e sabem como se comportar. Gostaria de ver esse tipo de compromisso, uma liberdade exercida com responsabilidade, que continue permitindo às pessoas aproveitar e vivenciar tudo isso com liberdade. Sempre di poter usufruire di tutto questo. O Etna, o vulcão mais ativo da Europa, está há dias expelindo cinzas e lava. A Agência de Proteção Civil da Itália emitiu um alerta amarelo.
o segundo mais alto em uma escala de 4 níveis para erupções frequentes e possíveis explosões. A polícia de São Paulo recuperou obras do artista francês Matisse, que tinham sido roubadas no fim do ano passado. As peças estão avaliadas em mais de R$1 milhão. A Polícia Civil de São Paulo recuperou na quinta-feira 8 obras do artista francês Henri Matisse, que haviam sido roubadas na capital por uma quadrilha especializada no furto de arte em dezembro de 2025. Avaliadas em mais de R$1 milhão, as gravuras foram encontradas em um apartamento em São Bernardo do Campo, região metropolitana da capital paulista. O livro ilustrado Jazz de Matisse foi publicado na França em 1947. De acordo com a casa de leilões Christie's, existem 250 exemplares assinados da obra. Um homem armado que guardava as peças foi preso e vai responder por receptação e posse ilegal de arma de fogo. O suposto mandante do crime já havia sido detido em abril, quando tentava subornar o vigia de um prédio público no Rio de Janeiro para facilitar outro roubo. 5 ilustrações do pintor modernista brasileiro Cândido Portinari foram roubadas junto com as obras de Matisse, mas ainda não foram localizadas. Em 7 de dezembro, 2 homens armados invadiram a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, renderam 3 pessoas e levaram as obras pela entrada principal do prédio. Um dos suspeitos foi preso no dia seguinte, graças ao sistema de reconhecimento facial da cidade. Em maio, a polícia também realizou operações em estabelecimentos relacionados ao mercado de leilões e à comercialização de obras de arte nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Diadema. A Google anunciou nesta semana o Pixel Tag, o primeiro rastreador da empresa, e as novas tecnologias para os smartphones. O Google lançou esta semana o Pixel Tag, um dispositivo rastreador que busca competir com o AirTag da Apple, disponível no mercado desde 2021. O dispositivo, que vai custar $29,99 nos Estados Unidos, pode ser conectado a aparelhos Android e usado para localizar objetos como uma carteira ou bagagem. O gigante de tecnologia também apresentou o Pixel Watch 5, com recursos que incluem conferir quantas estações de metrô faltam até o destino e pausar um audiolivro ou podcast exatamente no momento em que o ouvinte adormece. Também houve mudanças para os celulares. O novo Pixel 11 incorpora os avanços de IA do Google Gemini. Por exemplo, ele pode responder automaticamente a uma mensagem de texto que pergunte a que hora seu voo chega, ou fazer uma reserva em um restaurante a partir de uma conversa. Os dispositivos vão estar disponíveis nas lojas a partir de 20 de agosto. E olha só, um casal de idosos da Itália está viralizando nas redes sociais com danças ao ar livre na capital do país. Ao som de Michael Jackson e Elvis Presley, uma dupla de dançarinos idosos virou sensação na Itália. O professor de dança aposentado Pasquale Lanotta e sua parceira Elisa Favén aproveitaram um dia ensolarado em Roma para se apresentarem em uma praça da capital italiana. Com o carinho do público presente e dos admiradores nas redes sociais, a dupla espera inspirar outros idosos a adotarem um estilo de vida mais ativo. As pessoas compreenderam, digamos, a mensagem que se queria transmitir. Idosos dançando, desafiando o calor, dando sentido à praça, em vez de deixá-las silenciosas, mortas ou violentas. Tenho vontade, amo dançar e por isso nunca fico parada. Uma apresentação que desafia os limites do tempo e mostra que o amor pela dança não tem isso de idade. Com rodopios, rebolado e passos artísticos, Pasquale e Elisa deixaram claro que quando a música toca, o corpo é convidado a dançar. E aconteceu em São Paulo a cerimônia do Prêmio Economista do Ano e Bispa Sônia Hernandes foi homenageada como a Brasileira do Ano de 2026 pela Ordem dos Economistas do Brasil. Que cada um que aqui está desfrutando possa ter de ti a bênção, a paz interior, a tua presença que nos conforta, nos consola e nos edifica.
Com a bênção e as palavras inspiradoras do apóstolo Estevão Hernandes, a Ordem dos Economistas do Brasil deu início a um dia marcante de celebração e reconhecimento. A solenidade do Prêmio Economista do ano de 2026 reuniu grandes nomes que constroem e enaltecem o nosso país. A edição consagrou o economista e produtor rural Tirso de Sales Meirelles como economista do ano, reconhecendo a sua forte atuação no agronegócio. Hoje um prêmio desse é um reconhecimento da nossa classe rural. Nós somos economistas, mas sou produtor rural. E todo esse trabalho macroeconômico que nós fazemos é, sem dúvida nenhuma, trazer a garantia da segurança alimentar do nosso país. O mundialmente reconhecido muralista Eduardo Cobra recebeu o prêmio de Brasileiro do Ano. Fiquei muito lisonjeado por esse prêmio. Eu acho que é um grande privilégio poder Deus ter me dado essa oportunidade de fazer o que eu faço, ocupar as ruas, que são com grandes painéis. E o empresário Adilson Alves Martins, da Sustentária Saneamento, foi contemplado como empresário do ano. Para mim, representa muita coisa, principalmente porque eu não desisti. E isso, para mim, tem um sabor muito especial, com todas as dificuldades que eu enfrentei. Muito obrigado. Mas o grande ápice, o momento mais aguardado da premiação, ficou para a homenagem de Brasileira do Ano a Bispa Sônia Hernandes. Brasileira do Ano de 2026. Convidamos a senhora Bispa Sônia Haddad de Moraes Fernandes para receber a laurea Brasileira do Ano de 2026. Pioneira absoluta, Bispa Sônia é a primeira mulher bispa no país. Ela revolucionou a comunicação, o Ministério de Casais e de Mulheres, a educação e a música cristã no Brasil. À frente da Igreja Renascer e juntamente com a sua filha, Bispa Fernanda Hernandes, fizeram do Ministério Mais Que Vê, Mulheres Mais Que Vencedoras, um exército que salva e transforma vidas. À frente da Unirenascer e do Renascer Praise, ela tem uma trajetória brilhante, marcada por liderança, fé e uma vida dedicada a transformar e erguer outras vidas. E eu quero agradecer à Ordem dos Economistas de me eleger como Mulher do Ano, porque eu me sinto a última ponta dos economistas. Eu sinto o resultado dos cálculos de vocês, das previsões, dos estudos, das jurisdições, das leis. Eu sou aquela que vai no supermercado, que faz as compras, que fala de finanças com seus filhos, que ensina a poupar, que ensina princípios de prosperidade e de economia espirituais, alinhados com a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada profissional aqui presente e abençoe o Brasil. Muito obrigada. A Bispa Sônia, ela é uma guerreira, uma mulher resiliente, uma mulher que não se entrega. Eu admiro muito, muito essas características dela e, claro, uma mulher que ela tem uma trajetória que mostra exatamente a grandiosidade daquilo que é a mulher e, sobretudo, pioneira. Aquela que abre caminho, que rompe barreiras e que chega realmente ao seu objetivo. Eu creio que para todas as mulheres a Bispa Sônia é uma grande referência. Eu recebi da Ordem dos Economistas do Brasil, mas só pode ser uma economia de Deus, que pega aquilo que a gente entrega, derrama com muito amor, daquilo que Deus fez na nossa vida e faz multiplicar, alcançando vidas, mudando histórias, transformando famílias. Eu me sinto realmente muito, muito honrada. E isso traz um renovo para a gente ir mais para frente, em nome de Jesus. Um dia inesquecível de homenagem ao trabalho, ao legado e à força de personalidades que fazem do Brasil uma nação inspiradora.
A Casa Bertolazzi recebeu hoje o Café da SEAG. O encontro de líderes contou com a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. O líder da Igreja Renascer e presidente internacional da Marcha para Jesus, apóstolo Estevão Hernandes, esteve presente e fez um discurso emocionante. Mais de 130 denominações cristãs foram representadas na manhã de hoje durante o Café da SEAG, na Casa Bertolazzi, em Santana, na zona norte de São Paulo. O encontro reuniu líderes de diferentes denominações em um momento de comunhão, diálogo e reflexão sobre temas relacionados à fé e à sociedade. Então, nesse momento, quando alguém vai escolher um nome para representá-lo, seja na presidência, seja no governo do estado, seja no Senado Federal ou na Câmara Federal, quem é que vai nos representar? Um café da manhã abençoado, que vai ter um impacto muito grande na vida do povo do estado de São Paulo e vai marcar o posicionamento. Uma reunião como essa é o que nos traz um destino, que nós precisamos que valores tão fundamentais que fizeram parte da gênese da minha cidade estejam presentes, que é fé, trabalho, decência, família. Então essa união, pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, que têm uma fé, que acreditam no que é correto, que acreditam nas coisas boas para a vida das pessoas, tem que se unir cada vez mais, tem que estar em oração, tem que participar da política. A programação contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador do estado, Tarcísio de Freitas. A gente tem que lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que lá se fala, né, que os apóstolos, aqueles que começam a crescer depois do advento do Pentecostes, eles perseveravam na doutrina, viviam, né, em comunhão, partilhavam o pão e entregavam suas vidas em oração. Que oração é a prova mais concreta da nossa dependência de Deus. E aí realmente, momento estratégico, a gente está em comunhão, e comunhão significa apoiar um outro, isso é muito bom. Se você tem um governante que é a favor de liberação de droga, que é contra a vida a favor do aborto, isso é algo que vai influenciar no dia a dia das pessoas, das famílias. Então existe uma conexão por conta dessa questão da defesa dos seus princípios, dos seus valores. Promovido pela SEAG, a Coalizão das Igrejas Evangélicas Apostólicas Global, o encontro teve como um dos principais objetivos fortalecer a unidade entre diferentes denominações e aproximar lideranças. Deus vai prosperar o teu ministério, Deus vai prosperar o teu trabalho, o Senhor vai te dar graça, e de repente, como a música do Renascer Praise, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser milagre. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Quando os ímpios governam, o povo sofre, e quando o justo governa, o povo se alegra. Acho que isso tem muito a ver com a ação e com a missão e talvez até com a obrigação de cada um dos senhores e das senhoras. Vocês abriram as portas, vocês nos receberam, vocês nos abençoaram, vocês oraram por nós. E hoje eu estou aqui 4 anos depois para dizer muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelas portas abertas, obrigado pela parceria, obrigado pela paciência que vocês tiveram. Obrigado pelas orações, que essas orações sustentam. A SEAG, presidida por apóstolo Estevão Hernandes e presidente internacional da Marcha para Jesus e também da SEAG, esteve presente. Eu vou dar para ele também essa Bíblia de presente do nosso governador Tarcísio Nunes. Precisamos nos posicionar, porque se o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus se humilhar, orar, jejuar, o Senhor vem e sara a terra. Hoje nós tivemos aqui mais de 122 ministérios representados e, consequentemente, todos esses líderes são conscientizados quanto àquilo que é a nossa responsabilidade, não só, claro, no aspecto espiritual, mas sobre o aspecto social, de interferência na nação, e a oração, que é fundamental, que é a nossa grande arma, porque em tudo a gente sabe que existe uma guerra. E hoje pela manhã nós vimos aqui esse movimento de corpo tão lindo, e eu louvo a Deus porque essa unidade
vai trazer a vontade de Deus. O evento também ocorre em um ano eleitoral, período em que a participação e o diálogo entre diferentes setores da sociedade ganham ainda mais relevância no debate público. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um excelente final de semana. Amanhã, sábado, tem Marcha para Jesus em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Domingo tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. E segunda, a gente está de volta a partir das 7h30 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos vocês, um abençoado final de semana e até segunda-feira.